Livro-texto, capítulo 6. As lições do amor, parte 1, a mensagem da crucificação. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Eu não me alonguei nisso antes devido às conotações amedrontadoras que podes associar a ela. A única ênfase que lhe foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição. Porém, nada pode ser explicado somente em termos negativos. Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destituída de medo, e portanto é totalmente benigna no que ensina se é propriamente compreendida. A crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. Isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a receber temerosamente. Eu já te disse que pode sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última jornada útil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação, como ela, de fato, conduziu à ressurreição, não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida, e se a considerares sem medo, ela te ajudará a compreender o teu próprio papel como professor. É provável que por muitos anos tenhas reagido como se estivesse sendo crucificado. Essa é uma tendência marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar que têm feito a si mesmos. Projeção significa raiva, raiva fomenta a agressão e a agressão promove medo. A significação real da crucificação está na intensidade aparente da agressão de alguns filhos de Deus a outro. Isso, é claro, é impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como modelo para o aprendizado. A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que acreditas que justificas, estás aceitando falsas premissas e ensinando a outros. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não pode ser perseguido. Se respondes com raiva, não podes deixar de estar te igualando ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que és como eu. Mas nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. És livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias te lembrar de que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. É porque não a compartilhei, não a fortaleci. Ofereci, portanto, uma interpretação diferente do ataque, interpretação essa que quero compartilhar contigo. Se acreditares nela vais me ajudar a ensiná-la. Como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Sua reação, como se estivesse sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição que um filho de Deus deva querer ensinar se quer realizar a sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido que sejas crucificado, que foi a parte da minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que sigas o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada e que não as
aceites como falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredites que haja e nem ensine que há. Lembra-te sempre que aquilo que acreditas tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. A tua ressurreição é o teu redespertar. Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si mesmo é apenas o alvorecer da tua mente do que está presente nela. O próprio Deus o colocou aí, portanto ele é verdadeiro para sempre. Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajude-me a ensiná-lo aos nossos irmãos em nome do reino de Deus, mas antes acredites que é verdadeiro para ti ou estarás ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a assim chamada agonia do jardim, mas eu não poderia ter tido raiva porque sabia que não poderia ser abandonado. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. Não há escolha nisso, porque só tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar, e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido que não está servindo o propósito para o qual Deus o destinou. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, porque aqueles que me aceitam como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores, e se o modelo que sempre escolheu preservá-los da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Escolhi para o teu bem, o meu, demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus. Eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse é o único propósito e esse é o único medo no qual eu posso ser percebido como o caminho, a verdade e a vida. Quando ouves apenas uma voz, nunca é chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com as tuas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-las diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um, e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos. Tu não és perseguido e nem eu fui. Não te é pedido que repitas as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados em justificar o injustificável. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi, é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo meramente porque, dessa forma, serviria como um bom recurso do ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade unida de Deus é que nenhum dos seus filhos sofra. A crucificação não pode ser compartilhada porque é o símbolo da projeção, mas a ressurreição é o símbolo de compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só amor, pois é isso que tu és. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz para o qual ela foi destinada.
Os apóstolos muitas vezes a compreenderam de forma equivocada pela mesma razão que qualquer pessoa a compreende de forma equivocada. Como o próprio amor que tinha era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção, e em função do seu próprio medo falaram da ira de Deus como sua arma de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha os tornado raivosos. Esses são alguns dos exemplos de pensamento invertido no Novo Testamento. Embora seu evangelho seja realmente só sua mensagem de amor, do amor. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito: não vim trazer paz, mas uma espada. Isso é claramente o oposto de tudo o que eu ensinei. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como o fizeram se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito: com um beijo traz o Filho do Homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Qualquer conceito de punição envolve a projeção de acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi o resultado do sistema de pensamento claramente opostos e o símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato. Ou não podes apreciar. E, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, portanto, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar em todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção de rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa e tu tens que pensar como eles se queres conhecê-lo outra vez. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo da comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutares a sua voz, saberás que não podes ferir nem ser ferido, e que muitos precisam da sua bênção para ajudá-lo a ouvir isso por si mesmos. Quando percebes essa única necessidade neles e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Fim da leitura do livro texto de hoje. Livro de exercícios, lição 43. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a função da verdade. Tu não podes ver em Deus
A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus, com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade, a sua consciência. A percepção não tem significado, no entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa ao seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ver a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje, um o mais cedo possível, o outro o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno de que as circunstâncias do teu estado de prontidão permitirem. No início desse período de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte, eu não posso ver esta escrivaninha à parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Embora essa parte do exercício, do período de exercício deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez, e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal, pensamentos tais como eu vejo através dos olhos do perdão, eu vejo um mundo abençoado, o mundo pode me mostrar a mim mesmo, eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenha uma relação óbvia com a ideia, mas não deve estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do exercício, do período de exercícios, e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com os pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe, silenciosamente, Deus é minha fonte, eu não posso te ver a partir dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensam serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplica a ideia nessa forma. Deus é minha fonte, eu não posso ver isto a partir dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia de hoje, lembrando assim a tua função. Então, o exercício, resumidamente, é para 3 períodos de 5 minutos requeridos hoje. O terceiro pode ser compreendido no momento mais conveniente, então um mais cedo possível, outro mais tarde.
o terceiro pode ser a qualquer hora do dia, depende do seu estado de prontidão. No início da prática, repete a ideia para o dia de hoje, como por exemplo, Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Em seguida, olha a tua volta por um breve período, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos são suficientes para você memorizar ou visualizar. Então você passa os olhos e vai observando, repousando o olhar e dizendo: Deus é minha fonte, eu não posso ver esta, por exemplo, escrivaninha, a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquele retrato, por exemplo, a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver aquela porta, a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver essa xícara, a parte dele. Deus é minha fonte, eu não posso ver essa garrafa de água, a parte dele. Embora essa parte do exercício vai ser curta, né? Tem que ser curta, certifica-se de que você não escolheu, se escolheu aleatoriamente as coisas, não tenta incluir ou excluir nada de uma forma autodirigida. E numa segunda fase, que é um pouco mais longa, você fecha os olhos e vai repetir a ideia para o dia de hoje, que é mais ou menos assim. Toda vez que qualquer pensamento relevante ocorrer na sua ideia. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão, eu vejo o mundo abençoado, o mundo pode me mostrar a mim mesmo, eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Então, são exemplos aqui de passagens, de situações que passam pela mente que expressem a lição do dia de hoje, que é: Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Então, quando você estiver com as pessoas perto ou pensar nelas, aplicando essa ideia no dia de hoje, simplesmente mentaliza silenciosamente: Deus é minha fonte, eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável a estranhos ou conhecidos. Então, a ideia também pode ser aplicada a várias situações que possam ocorrer. Por exemplo, possam te estar afligindo medo, de algum modo. Então, nesse momento, você pode pensar: Deus é minha fonte, eu não posso ver isso a parte dele. É isso, fim da lição de hoje.